pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática, né? Esse vídeo será exibido tanto na Escola Paulo Ferraz, como na Escola Antônio Jesus da Silva. É uma parceria entre a professora Soelma, que sou eu que estou falando, a professora Ivane e a professora Luzeni, conhecida como Lili. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre variedades linguísticas, né? Isso nós focamos principalmente na variedade de prestígio. Hoje nós vamos ver o que são essas variedades linguísticas. Então, o que é a variedade linguística? A variedade linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar, né? De se adaptar de acordo com alguns componentes. É essa facilidade que nós temos de adequar o que nós falamos em diversos contextos. Então, que componentes são esses? Componente histórico, social, regional e de estilo. A variedade linguística histórica são palavras e expressões que deixaram de ser usadas, né? Deixaram de ser usadas e foram aparecendo novas palavras, ou seja, foram feitas novas substituições dessas palavras. Elas continuam em uso, de certa forma ainda continuam, né? Nós vamos ver algumas. A variação social tem a ver com as classes sociais, com o grau de escolaridade de cada pessoa. A variação regional são as alterações de vocábulos e expressões de acordo com o lugar que se vive. Então, de acordo com o lugar, com a região que se vive, a tendência é existir dialetos diferentes, ou seja, formas de falar diferentes. E a variação de estilo. O que é essa variação de estilo? São as situações mais e menos formais de comunicação, ou seja, como nós empregamos essa linguagem e onde nós utilizamos essa linguagem. Vamos começar falando sobre a variação histórica. A variação histórica é a maneira como a língua foi evoluindo com o tempo, não é isso? Foram as transformações que foram ocorrendo na língua. Vejamos aqui alguns exemplos. Hoje, nós utilizamos você, mas lá bem atrás, esse você que nós utilizamos hoje não existia. Existia quem? Vossa mercê, que com o passar do tempo, com a evolução da língua, transformou-se em vós mercê e atualmente hoje nós conversamos, nós falamos, utilizamos o você, certo? Esse aqui é um exemplo de variação histórica. Por que de variação histórica? Porque a língua foi evoluindo, foi existindo transformação na forma de se falar. Vejamos aqui outros exemplos. Hoje, nós utilizamos crush, né? Antigamente, era flerte. Quando você tinha um namoro, um namorado, né? Você dizia que você estava flertando com alguém. A língua foi se evoluindo, chegou na fase da paquera, né? E como ela continuou em transformação, ela chegou aqui no crush. Antigamente, farmácia se escrevia assim, dessa forma, com PH. Hoje, depois de tantas transformações, farmácia nós escrevemos dessa outra forma, apenas com F. Hoje, nós utilizamos selfie, nós fazemos selfie. Só que essa selfie, ela surgiu de quem? De uma fotografia, né? Bem antigamente era fotografia, que depois evoluiu para foto e hoje nós utilizamos a selfie. Então, todos esses são exemplos de variação histórica. O outro tipo de variação é a variação regional. Como o próprio nome diz, vai variar de quem? De região, é onde você vive. Então, são palavras distintas, faladas em regiões diferentes, que significam a mesma coisa, né? Por exemplo, o que nós falamos aqui, em algum estado, em alguma região, o que nós conhecemos aqui não é a mesma coisa que eles conhecem para lá. Vejamos aqui alguns exemplos. Para nós aqui, nós conhecemos o quê? A macaxeira, não é isso? Em algumas regiões do estado, essa macaxeira que nós conhecemos aqui, ela é conhecida como aipim ou como mandioca. Então, essa variação de se escrever, de se falar, é a variação regional. Outro exemplo, aqui nós conhecemos como pão de sal. O pãozinho que nós costumamos ir na padaria comprar, pão de sal.
Em outras regiões do estado, do Brasil, ela é chamada de pão francês, né? Ou de cacetinho. Qual a diferença? Isso vai variar de acordo com a região. Para nós aqui, nós utilizamos mais uma quentinha. Nós dizemos que vamos comprar uma quentinha. Já em outras regiões do estado do Brasil, é chamado de marmitex ou marmita. Isso aqui tem a ver com o quê? Com a variação regional, ou seja, o local que a pessoa vive, a região que a pessoa vive. Temos também a variação social. O que é essa variação social? Ela está relacionada aos grupos sociais. Que grupos sociais são esses? A idade, né? Por que a idade? Será se você hoje, se eu hoje, costumo falar igual meus avós ou meus bisavós? Não. Então, tem a ver com a questão de idade, também a variação social. Hoje, antigamente, no tempo dos nossos bisavós, avós, nós chamávamos de quê? Uma pessoa bonita. A gente chamava de quê? Eles chamavam de pão. Com o passar do tempo, foi o quê? Brotinho. E agora, como é que nós chamamos? É um filé, é um gatinho. Então, isso aqui é uma variação social que tem a ver com a questão da idade. Questão do sexo. A forma de falar de um homem não é a mesma forma que uma mulher costuma falar, não é isso? Nós, mulheres, utilizamos um linguajar mais sutil. Já os homens, eles utilizam um linguajar mais à vontade, mais despojado. A variação social também tem a ver com as classes sociais ou com os grupos sociais. Vejamos aqui alguns exemplos. Gírias, caixa-prego. Quando eu digo, fulano mora em caixa-prego, é onde um lugar bem distante, não é isso? Fulano gosta de botar a caatinga, ou seja, de botar defeito, de não gostar, né? De sempre ter alguma coisinha para falar. Então, aqui são o quê? São variação social que tem a ver com os grupos sociais ou com a classe social que se vive. Por exemplo, o grupo dos surfistas. Eu mesma não sei o significado, viu? Mas entre eles utilizam a palavra alisar ou cavada. Já no grupo dos grupos sociais dos funkeiros, eles utilizam palavras tipo parça, bolado. Não é isso? Então, são palavras que são utilizadas por quem? Por grupos funkeiros. E jargões jurídicos, ou seja, pessoas são advogados, promotores, juízes. Então, eles já têm uma forma de falar diferenciada, né? Quando eles estão entre eles, conversando entre eles, é normal eles falar sobre revelia ou sobre estelionato, certo? Então, todos esses aqui têm a ver com a variação social, né? Então, esse fator variação social está relacionado à idade, ao sexo, ao grupo social que se vive. E, por último, nós temos a variação de estilo. Essa variação de estilo tem a ver com o quê? Com a situação de uso da língua. Como é que nós utilizamos a língua no nosso dia a dia? Por exemplo, quando se reúne um grupo de amiguinhos para falar, nós utilizamos mais um linguajar informal. Que esse linguajar informal é o não padrão e é o coloquial. Tipo, e aí, mano? E aí, bro? Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando o quê? Uma linguagem informal. Se nós somos convocados para ser júris no fórum, nós não podemos chegar lá falando de todas as formas. Nós temos que selecionar nossas palavras para quê? Por conta do local. Então, nós vamos utilizar uma linguagem mais formal, não é isso? Tentando se aproximar da gramática, das regras gramaticais, que quando eu utilizo a linguagem formal, tá faltando um L aqui, viu, gente? Quando eu utilizo a linguagem formal, eu estou utilizando a linguagem padrão e eu estou utilizando a linguagem culta, certo? Um exemplo que nós utilizamos é a linguagem formal, a linguagem culta, é quando se vai fazer o Enem, que vamos ter que fazer um texto dissertativo. Então, esse texto dissertativo, ele tem que seguir as normas. Nós utilizamos a linguagem culta. Por hoje é só. Qualquer dúvida, nos procure no grupo de WhatsApp, que estaremos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula.